sabe o que me capacitou muito pro mercado? Ah. Dentro da faculdade e as experiências fora da faculdade. O nutricionista na produção ele tem que ser chato, não tem como, É. até pela segurança alimentar, né, que é algo seríssimo. Imagina você uma produção de 1000 pessoas, imagina 1000 pessoas aí contaminadas, um surto É doido, é. alimentar no meio dessa situação, é algo impensável para um nutricionista. Fala galera, muito boa tarde, muito boa tarde. Bom, hoje nossa convidada especial do nosso podcast Nutri Você do Isaacs é Larissa Mazzucco, Nutri, né? Nesse dia muito especial, dia 31 de agosto, né? Dia do nutricionista. Eu tenho o prazer de receber aqui essa super profissional, doutora Larissa Mazzucco, que vai contar para nós a sua trajetória de sucesso, né? Para quem não conhece aí, Larissa Mazzucco é uma super nutricionista aqui de Brasília, uma nutri que eu tenho o prazer de conhecer, prazer de ter uma grande amizade, e por isso trouxe ela aqui para contar para vocês um pouquinho da história, das dificuldades. E seja bem-vinda, Larissa, seja bem-vinda, obrigado por aceitar nosso convite. E é isso, se apresenta pra galera, fala seu nome, fala quem é você pra esse mundão aí afora. Olá, gente. Obrigada pelo convite, viu? Que prazer estar aqui com você hoje. É um dia muito especial, né? Eu sempre falo que depois do meu aniversário é um dos dias que eu mais gosto do ano. A gente comemora muito. Eu sou nutricionista da área de alimentos, trabalho nisso há 9 anos. Hoje eu fiz as contas, 9 2013, 9 anos trabalhando nessa área. E é um prazer estar aqui com você. Ah, prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite. Larissa, então vou te contar qual que é a ideia aqui, né? Porque geralmente eu convido as pessoas, né? Faço essa armadilha aqui e do nada a pessoa chega. Bom, a nossa ideia é o seguinte, eu durante esses períodos, eu tenho tido muitos alunos, muito nutris que se formaram, pegaram esse momento de pandemia, a galera se formou logo no início da pandemia, ou um pouco antes da pandemia, ou durante a pandemia, e essa galera tá, assim, muitas vezes desanimada, né? O pessoal sente o mercado um pouco escasso, né? E as pessoas acabam aí sentindo o peso desse mercado que muitas das vezes não corresponde da forma como deveria, e já começa a migrar. Pô, será que vai dar certo? Será que é isso mesmo? Será que eu tô no caminho certo? Será que eu tenho que insistir, né? E, bom, falar por falar, né? Eu chegar e falar, vai dar certo, pessoal, vai, né? Fica uma coisa muito sem autoridade. E aí, o que eu pensei? Bom, eu, juntamente com a galera aqui do Isaacs, nós pensamos em chamar autoridades, pessoas que se formaram, que tiveram as lutas, tiveram os tropeços, tiveram as vitórias, né? E conseguiram se estabelecer no mercado de alguma forma. E por isso, eu quero que essas pessoas venham como você e deem o seu depoimento. E você é a nossa primeira nutri da área de segurança alimentar, da área de UAN, que é uma das áreas que fornece a maior quantidade de empregos aí para essa galera da nutrição. E aí eu queria que você contasse para nós sua trajetória, formou onde, formou quando, como foi, e aí, fala pra gente. Lucas, eu formei em 2013, lá na UNB. 2013, sempre quis 2013. nutrição. Sempre quis nutrição. Show. Lá na UNB, eu fiz técnica dietética e gestão de produção de refeições. E aí eu me apaixonei. Falei, é aqui que eu vou trabalhar. Aí chegou a hora dos estágios, sabe? Aí eu fiz estágio de UAN, fiz estágio de hospital, estágio de clínica, e eu, ai meu Deus, no hospital, então, não era minha. Eu falei, minha vocação não tá aqui. E eu sempre gostei muito de cozinha, de cozinhar, de poder transformar a vida das pessoas através da alimentação, sabe? Eu sempre achei isso fantástico. E aí, eu fiz um estágio dentro da faculdade, dessa área de alimentos, e descobri esse mundo, assim, dentro de uma cozinha, como é que funciona. E aí eu entendi, bom, na área clínica a gente atende um paciente. Dentro de uma UAN, você faz um cardápio para 300, 400 pessoas. Eu falei, bom, eu gosto de impactar, sabe? Assim, por onde eu passo, eu acho que a gente tem que deixar algo bom. Então, quando eu vi que o que eu fazia, o cardápio que eu fazia, eu conseguia diminuir o custo, treinar uma galera para fazer esse cardápio, as coisas iam fluindo, sabe? Eu falei, nossa, aqui é meu lugar. Então, cheguei.
que é o meu Mas lugar. então, antes da faculdade, você só queria fazer nutrição por interesse de cozinhar também ou não? Não tinha nada a ver? Não. Minha prima era nutricionista. E Ah, eu já tinha achava uma lindo, referência. eu achava lindo tudo que ela fazia. E lá em Formosa, eu morei em Formosa um tempo, Ah, sim. e aí tinha uma nutri chamada Érica, hoje é a nossa presidente da NDF, a Érica Sena, e ela foi minha primeira nutri. Tinha 13 aninhos. E assim, eu fiquei encantada. As receitinhas que ela me passou, a forma de preparo. Eu falei, ai meu Deus, que negócio legal. E aí, tanto ela quanto a minha prima me inspiraram, assim. Mas as duas eram da área 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 clínica. clínica. Achava o máximo. Quando eu entendi que Nutri não era só isso, a gente pode ir pra outros campos, né? Eu falei, não, então é aqui que eu vou ficar. Que show. Foi Então, isso. dentro da faculdade, você já teve esse encontro com o que você queria fazer no pós-faculdade. Porque muita gente também acaba não se encontrando ainda dentro da faculdade, né? A pessoa, pô, eu quero atender. Porque o pessoal acha muito bonito, às vezes, o branco, né? Eu até falo isso, gente, branco é bonito até no varal, né? Você não precisa, né, achar, vou colocar um jalequinho tal e tudo mais. E algumas pessoas acabam tendo vocações para outras áreas dentro, outros nichos dentro da nutrição, e acaba ainda não enxergando que ela não tem só o atendimento ou também só a UAN para trabalhar, né? Porque a nutrição é muito ampla, muito extensa, enfim. Mas aí conta para mim. Bom, se encontrou dentro da faculdade, formou em 2013, não é isso? E depois da faculdade, como que foi? Como que foi o mercado de trabalho? Foi fácil, não foi? Conta aí. Quando eu fiz estágio, meu último estágio, a minha professora, a professora Rita Kutsu, falou, Lari, vamos fazer um mestrado nessa área? E aí eu peguei meu projeto de estágio e encaminhei e passei no mestrado da UNB. Então, parecia um fio, consegui uma luz, assim. Depois de formado, o que eu vou fazer? Vou fazer mestrado. Só que a bolsa de mestrado era muito pequena. Meu pai falou assim, meu pai é de Minas, né? Larissa, quiser ficar em Brasília, fia, agora é você. Toma. Aqui, ó, a luz, o condomínio, o aluguel, é tudo seu. E aí, a bolsa do mestrado não pagava nem metade das contas, né? Eu morava na Asa Norte, na frente da faculdade, muito caro. E aí eu comecei a trabalhar. Então eu já fui maluca aí do início, né? No sentido assim, fazia mestrado à noite e trabalhava de dia. Então eu entendi essa logística de trabalhar e estudar ao mesmo tempo assim que eu saí da faculdade. Quando eu comecei a trabalhar, eu entrei para uma consultoria Qualifica, trabalhei quase um ano lá. E as meninas, aprendi muito com as meninas, tive estagiária, tive técnica, e eu trabalhei num hotel onde era tudo muito grande. Tudo muito grande. Mas lá eu não atuava na área de nutrição, de qualidade, vamos dizer assim, do alimento, e sim a segurança alimentar. Então eu não mexia em cardápio, não mexia em compras, nada disso. Eu trabalhava cuidando da higiene do local. Que Plano de legal. ação, manual de boas práticas, a gente controlava a temperatura, era fantástico, assim. Mas eu falei: "Ai, e por que esse cardápio tem tanto óleo? Será que eu não posso falar nada?" Eles usam tanta manteiga, tanto óleo, tanto azeite, nossa, enfim, só que eu não tinha nada a ver comigo, eu estava ali pra Mas te segurança. incomodava. Já me incomodava, porque não preci eu comia dessa comida, né, Aí incomodava ainda eu mais. comia dessa comida. Então algumas coisas no hotel me incomodavam nesse sentido, assim: "Poxa, será que precisa ser assim? Tem que ser desse jeito, tão gorduroso, com tanto sal, esse tanto de tempero pronto utilizado?" Então eu falei: "Bom, não deve ter algum lugar que eu consiga impactar nisso aí também." E aí eu fui trabalhar no meu local que eu fui fazer o meu mestrado lá no TJ, no self-service de lá, a gente servia 1000 refeições por dia. Cara, lá era loucura, assim. Eu comecei trabalhando, eh, como você não conhece ainda a unidade e tudo mais, eu trabalhava muito mais do que a carteira, vamos dizer assim. Hoje, muita gente reclama pra mim: "Ah, eu não consigo sair no meu horário. Ah, o salário é muito pouco pro tanto que eu trabalho." Calma, espera aí. Quanto tempo você tá naquele lugar trabalhando e o que que você já sabe fazer lá? Porque uma coisa é você ter que trabalhar mais por uma função a mais, outra coisa é você não saber o que você tá fazendo e você ter que começar com calma. Então eu sempre falo, lá onde eu fiz meu mestrado, eu apliquei meu mestrado lá, né, eh, eu trabalhava sempre depois do horário, por quê? Eu não sabia os processos direito, então, por exemplo, imagina desenvolver um cardápio para 1000 pessoas, a lista de compras, o per capita, tudo isso. Então, eu trabalhava sempre um pouco a mais para fazer meu trabalho bem feito. Então, com o tempo, eu fui melhorando, eu fui sendo mais ágil naquilo que eu sabia que eu precisava fazer, e comecei a melhorar o meu horário de trabalho também. Mas o Otimizou o início tempo, então. otimizei, mas eu só otimizei com experiência, sabe. Então imagina, eu entrei num local onde eu servia 1000 refeições por dia, não podia faltar comida, não podia faltar carne, não era assim. Era um restaurante subsidiado pelo governo, então existia um contrato a ser seguido.
E aí, eu trabalhava muito mais do que o horário de trabalho. Pra que eu pudesse aprender aquilo que eu tinha que fazer e depois melhorar. E aí, com o tempo, eu consegui fazer muitas mudanças lá dentro, graças a Deus. Mas até então, você não trabalhava com montar cardápio, nem nada disso. Era mais só Não, segurança alimentar, só. então. E lá você teve essa primeira experiência, né? E nesse sentido, é interessante você falar, pô, é um tribunal de justiça, né? E aí você tem mil pessoas ali tendo a necessidade de serem alimentadas, não pode faltar carne, e ao mesmo tempo não pode sobrar também para desperdício. Exato. E lá, o Nutri do STJ é o Aldemir Mangabeira. Sou fanzaça dele. Ele foi meu primeiro chefe Nutri, vamos dizer assim, o mais dessa área de produção, né? Sem ser da área de segurança alimentar. E ele tinha um contrato. Tipo assim, eu preciso que você sirva 2.000 pedaços de 40 gramas de bolo. Era assim o negócio lá. Nossa senhora. Mas é muito bom. É muito bom você ter uma meta, você ter um negócio, porque existe uma ficha técnica, né? Você segue, você cumpre, tá feito o negócio. A questão é você controlar aquilo tudo. Então, até eu pegar o jeito, eu demorei um pouquinho. E nesse meio tempo, fazendo mestrado, né, Lucas? Que delícia, né? Fazendo mestrado. Bom, assim, o mestrado pra mim ele foi muito mais traumatizante que o doutorado, eu vou ser muito sincero. Porque quando a gente fala assim, as pessoas veem, ah, não, fulano fez mestrado e tal. Porque eu não sei a sua experiência dentro da faculdade, né? Eu também fiz vários estágios, mas quando eu fui fazer mestrado, eu me senti tão cru pra pesquisa. Tão cru. E aí eu tinha que fazer esse mestrado em 2 anos. Eu tinha que aprender a pesquisar, eu tinha que aprender a fazer o projeto andar, eu tinha que aprender a utilizar equipamentos, porque meu mestrado foi na área de microbiologia. Então eu tive que aprender a utilizar equipamentos que eu nunca tinha visto na minha vida, né? E no meio disso tudo, tinha que viver um pouquinho, né, também, né? E aí eu me reconheci no que você falou assim, pô, eu tive que trabalhar além do meu horário para aprender também a melhorar o meu tempo, né? Eu no começo, pelo menos do mestrado, eu ficava, pô, eu entrava no laboratório às 7, saía às 10 da Tá noite, né? vendo? Saía 7 da manhã, saía 10 da noite, saía, ia pro RU, no RU comia, pegava algum lanche ou outro para levar lá para dentro do laboratório, deixar no meu escaninho, saía um pouco, comia, respirava, voltava de novo, né? Porque esse é o tipo de rotina que ninguém vê, né? É de quem tá ali isolado, é de quem tá dentro da sala, ninguém vê isso que a gente passa, porque toda essa dificuldade é que acaba trazendo também um amadurecimento que nos dá uma expertise para diversas outras situações do dia a dia, né? Porque 40 mil, como é que é? Quantos mil pedaços de bolo? 2.000 pedaços. 2.000 pedaços de 40 gramas. gramas. Meu Deus do céu. É muita coisa, é muito específico, né? E acaba trazendo também, lógico, se cobra muito, mas acaba trazendo ali um nível de experiência, né, para diversas outras situações. No TJ você ficou quanto tempo? Quase 2 anos lá. Quase 2 anos. Até terminar o Até mestrado. terminar. Aham. Mas sabe o que me capacitou muito pro mercado? Ah. Dentro da faculdade e as experiências fora da faculdade. Estágio? Estágio, não, e congresso, curso ali, curso aqui, palestrinha ali, tudo isso. Porque a faculdade, ela te ensina a linha básica. Eu tenho que aprender 1 mais 1 é 2, pronto. Isso aqui é nutrição, beleza. Agora, o aperfeiçoamento, fora. A prática A mesmo? prática, então, assim, tinha simpósio não sei aonde, eu ia. Ah, aula gratuita, vou. Então, tudo eu fui conhecendo dentro para que quando eu saísse eu tivesse um pouco mais de noção. Então, foi importante o que eu vivi dentro da faculdade, que eu conheci outros cursos, outras coisas para poder aprender a lidar com isso na prática lá no TJ. Mas assim, Larissa, você ia só em eventos já voltados para o UAM, para segurança alimentar, ou você ia em outros também? Eu ia em outros, porque eu gostava de tudo. Gostava de tudo e tal, tarará. Apaixonado pela área. É, gostava de tudo. Mas os de. E até porque de One tem bem pouco, né, Lucas? O que É você uma tem área de muito, One é hoje? uma área muito pouco explorada, É. né? A gente vê que existe um nicho de mercado absurdo, mas é uma área muito pouco explorada. Eu falo, por exemplo, eu aprendi o UAM na Na marra, prática. né? Foi ali apanhando mesmo, né? A gente tem que produzir, tem que fazer, tem que acontecer, o resíduo não pode sobrar, tal. Então, enfim, e a gente tem que conscientizar quem tá ali também fazendo a ingestão para não ter ali um resto de ingesta muito grande, também isso não ser descartado, e aí você tem que fazer a aquisição do gênero. Então, tudo muito amplo, complexo. Aqui em Brasília eu acho que nada é pequeno, eu nunca vi nada igual Brasília, né? Nada aqui é pequeno, nada aqui é simples, né? E então, para mim, né, nesse processo, falar o que eu vi de One,
Bom, na minha época, quando eu formei, a nutrição parecia ser só nutrição clínica, né? A gente tinha tudo clínica, tudo clínica. Aí tinha um cursinho de clínica, eu tinha uma professora, professora Conceição, que era minha professora de UAN, foi sensacional, técnico de dietética, Conceição. A Conceição, se eu não estiver enganado, não estou enganado, ela foi esposa do Hélio do Bonomo, presidente do Conselho Federal de Nutrição, que ela formou na Federal de Ouro Preto e foi dar aula pra mim em Formiga. E eu lembro que foi quando eu tive o primeiro contato, a primeira vez que eu vi o Dr. Hélido, que foi quando o CRN 4, né, ele estava candidatando para o CRN 4, depois ele falou que já ia desmembrar para CRN 9. E foi quando desmembraram aí para CRN 9, que é o CRN agora de Minas Gerais, né? E depois, enfim. E ela é uma excelente professora, ela ainda falava sobre isso com a gente, sobre a necessidade do mercado, do quanto esse mercado era carente, mas a gente não via, não tem cursos, né? É uma lacuna grande aí, né? Enfim, e aí você, nessa lacuna, você foi aprendendo cursos e prática. Exatamente. E eu sempre tive tutores muito bons, né? Então, se tem uma coisa que eu sempre fiz foi perguntar pra quem sabe. Eu nunca tive isso de, eu sou nutricionista agora, então. Não, eu ia lá no Aldemir, ele me ensinava. Eu perguntava pra Raquel de Jafre, que foi uma das minhas preceptoras de estágio, assim, ela me ensinou muita coisa. Eu ia lá, perguntava. Eu sempre fui muito de tentar fazer e perguntar se tá bom. É assim que acontece? Porque a gente não sabe disso. Então, eu tive muita dificuldade nesse início, porque eu trabalhava muito além pra dar certo, né? Eu não tinha visto tanto disso na faculdade. Eu precisava treinar, precisava me capacitar nessa área. Quando eu terminei o mestrado, eu entrei pra Finatec, lá na UNB. Fui nutricionista lá da Finatec. E lá que o bicho pegou. Lá o bicho pegou, porque eu entrei lá, era um restaurante cru, assim. Eu tinha que fazer tudo. Foi do zero. Do zero, do Meu zero. Deus. Então, foi final de semana. Nossa. Porque eu dava aula à noite já. Aí já era professora Já era professora universitária. universitária. Aí, ó, sábado e domingo era eu fazendo cardápio, organizando estoque. Por quê? Não dá pra você fechar o AN pra você organizar. A UAN tá rolando, o pau tá quebrando lá, é café da manhã, almoço, é janta e tá, e você fazendo as coisas. Então, como é que eu ia sentar pra elaborar uma coisa? Que eu preciso de silêncio, preciso de um livro, Não, eu tinha que acompanhar a produção. Então, foi quando eu trabalhei final de semana. E é isso que hoje eu vejo que as pessoas não estão dispostas, Lucas. Não estão A dispostas. se entregar realmente, né? Como se fosse assim, começo a trabalhar hoje, meu trabalho é de 8 às 18, acabou, ponto. Calma, peraí. Você sabe tudo que você tem que fazer? É assim que você vai desenvolver bem o seu trabalho? Lá na Finatec, por exemplo, eu não conseguia parar para fazer coisas burocráticas. Eu precisava de um tempo calmo. Então, eu fui fazendo isso no começo e depois, aí beleza. Aí eu saía sexta-feira com todo mundo, né? Ia embora e fechou. Mas no começo foi muito difícil, porque senão eu ia começar a segunda-feira sem o planejamento. E aí era pior, né? O AN, se não é planejado, é muito pior. É muito pior. É bem melhor começar com um planejamento mesmo. Começar a semana direitinho, sabendo o que tem no estoque, o que não tem. E depois eu fui treinando pessoas. A minha dificuldade, quando eu trabalhava nesses lugares, assim, no hotel, lá no TJ, foi a relação com a galera da produção. Eu amava a equipe, mas até eles me amarem demorou um tempinho, sabe? Ah, não, mas ninguém ama um nutricionista na produção. Se amar, tá errado, né? Eu falo assim, que, assim, pô, o bom de ser nutricionista de uma produção militar, que é meu caso, que a minha patente me protege, né? Mas eu tenho certeza que nas minhas costas, se eu virei as costas, o pessoal xinga, pô, esse safado desse. Mas enfim, o nutricionista na produção ele tem que ser chato, não tem como, até pela segurança alimentar, né, que é algo seríssimo. Imagina você uma produção de 1.000 pessoas, imagina 1.000 pessoas aí contaminadas, um surto alimentar no meio dessa situação. É algo impensável para um nutricionista, né? Então é complicadíssimo isso. Se te amam, já tá ótimo. Eu fiz uma live ontem e o tema era como captar clientes. E eu falei, primeiro, as pessoas sabem o que você faz? Elas sabem o que você faz da vida? Que você faz bem aquilo que você faz? Então, assim, dentro da produção, a maioria da galera é sofrida, né? Assim, uma galera que acorda muito cedo, vende muito longe, ganha pouco. E aí chega você lá, linda, bela, 7, 8 horas da manhã, bom dia, e aí? Tarará. O cara tá desde as 5, 6 lá, fritando carne. Então, eu aprendi a ser uma pessoa humilde,
respeitosa, simpática, entender o lado do outro. Não é como eu quero, a hora que eu quero. Eu preciso realmente respeitar a outra pessoa que tá do outro lado, né. Então, essa dificuldade com a equipe de quem não me dava bom dia, como assim? Você não vai me dar bom dia? Olha aqui pra mim, né. E aí, mas eu fui firme, fui tentando, ia conquistando, ia devagarzinho, ali, aqui, aí eu conseguia montar as equipes, sabe. Mas eu tive essa dificuldade também com o iniciozinho aí. É, A não, entender, né. você falou uma coisa pra mim que eu achei que assim, pra mim, algumas coisas, na verdade, que pra mim é a base de tudo. Primeiro, é a questão de se doar ao trabalho para aprender, né? Que eu vejo que você falou que as pessoas realmente não estão dispostas a isso, e eu vejo isso muito, né, com frequência. As pessoas acabam não tendo essa disposição de dar além do que ela é contratada. Né? E o mercado ele busca isso. O mercado Busca. ele não busca uma pessoa que está limitada ali aquele tempo. Até porque é o seguinte, a gente tem que pensar que se existe processo de promoção, né, dentro de uma empresa, aquela pessoa que se doa mais é que vai ser promovida. Pelo menos é a minha visão básica do mercado Sim. de trabalho. Um outro ponto que você falou que eu achei sensacional é essa questão da humildade, tanto de procurar pessoas que sabem mais, né, do que você, quanto também de ter humildade de entender ali, ter empatia pelas pessoas que trabalham com você, até pela situação do dia a dia dessas pessoas. Isso é sensacional, isso é importantíssimo, né? Porque trabalhar num ambiente que eu digo pela produção que eu coordeno, é um ambiente insalubre. Por mais a exaustão volta e meia acaba estragando, e aí a temperatura sobe demais até a exaustão arrumar, e acaba que pela temperatura e também pela quantidade de gordura, alguns outros equipamentos vão também se depreciando de forma muito rápida, né? Então tem toda a questão burocrática no meio do processo para aquisição de equipamento, para fazer a manutenção, realizar a manutenção desse equipamento. E no meio disso tudo, se nesse ambiente ainda as relações interpessoais elas não forem boas, né, tudo isso acaba se diluindo numa saúde mental ali inadequada para todos, né, e acaba sendo um negócio muito tóxico de se fazer, né, isso é muito complicado e eu acho isso sensacional, porque, bom, eu digo de um modo geral, eu sempre fui chefiado por mulheres, sempre, sempre, e adoro, porque mulher é muito detalhista e a gente acaba pegando esses detalhes ali de questões de trabalho. Mas eu vejo muitas das vezes também que durante esse processo as pessoas não conseguem entender que uma mulher, ela já dentro desse detalhe e sendo chefe, ela acaba não só sendo cobrada, como se cobrando muito, até pela sociedade machista que a gente vive, pelo contexto desse machismo estrutural. E, nesse sentido, quando ela acaba cobrando, as pessoas às vezes se sentem perseguida também, né? Mas é importante mostrar, igual você está falando, a pessoa sabe o que você faz, né? A pessoa precisa entender por que você está cobrando isso dela, né? Por que você está cobrando tanto? Olha, isso é importante por causa disso, por causa daquilo, porque uma contaminação cruzada, uma coisa interessante que você está falando aí, eu lembro quando eu cheguei, a primeira vez numa produção, eu fiz estágio na produção de um hospital maternidade lá em BH, né? Que foi meu primeiro contato, assim, não, minto, meu segundo contato com produção. Eu fiz estágio na Santa Casa de Formiga também. E lá eu lembro que a nutricionista, ela pegou e colocou um erro na produção que poderia causar uma contaminação cruzada para ver se nós estagiários, percebíamos isso. Lógico que ela não ia fazer com que aquele item fosse realmente, né, ser produzido, mas ela queria ver o nosso olhar crítico, né? E na ocasião, estávamos uma outra colega que era realmente muito minha amiga, assim, né? E uma outra nutricionista, uma outra estagiária que não era muito chegada, também nem era da minha faculdade, enfim, mas ela já era um pouquinho mais bruta, assim, sabe? E ela chegou, quando ela viu o erro primeiro, ela teve essa percepção, e quando ela viu, ela deu um esculacho, realmente um show ali, e você não pode e tal. Mas eu achei que aquilo também foi uma coisa que ela fez para chamar um pouco a atenção da nutricionista, para mostrar que ela estava levando muito a sério o estágio. Só que acabou ultrapassando, porque a colaboradora veio aos prantos e ficou um Nossa. ambiente chato, né? Aquela situação.
E a nutricionista logo chamou, explicou que foi ela que gerou aquele erro. Que foi ela que tinha pedido para a colaboradora fazer daquela forma, para ver se a gente tinha essa noção. Que o nosso objetivo ali era verificar isso, esse erro, né? Chamar a nutricionista e depois, né, se for o caso, falar com a colaboradora. Que não era nossa função falar diretamente com a colaboradora e principalmente, né, não era de maneira alguma nossa função ali humilhar a colaboradora, como foi feito e tal, enfim. E isso me trouxe naquele momento também um choque de realidade, porque às vezes a gente, né, a síndrome do branco, né, você usa um jalequinho branco, você se sente um pouco superior às outras pessoas, e isso é uma coisa que acaba acontecendo, você sai da faculdade, você já se sente um pouco ali, né? E quando você tem pessoas, trabalha com pessoas que não têm o mesmo conhecimento que você, basta a gente ensinar, né? Eu acho que esse é o Exato. caminho, né? Esse é o caminho. Bom, minha visão, minha visão. Eu concordo. Uma das coisas que acho que mais impedem as pessoas de virem para a área de cozinha é a estética, sabia? Sério. Porque a gente, olha a minha unha, Lucas. Não posso ter unha comprida. A sua também, né? A gente não pode ter unha comprida, não pode usar esmalte, a gente não pode usar maquiagem, brinco, salto, nada disso. Vaidade, né? Vaidade. Muitas vezes, nós mulheres, a gente quer se sentir mais bonita e existem artimanhas pra isso. Mas eu sempre falo nos meus treinamentos, pros meus estagiários, quando eu vou numa área de produção, eu sempre falo, gente, a gente não precisa de nada disso. Nada disso a gente precisa. Nós somos assim, desse jeito. E aí eu sinto que as pessoas buscam mais hoje, assim, eu quero trabalhar num lugar onde eu me sinta bonita, onde eu possa me arrumar, Vestir onde uma eu roupinha possa melhor. usar um salto ou trocar, enfim. E isso tem impedido um pouco o pessoal de vir para a área de UAM, porque lá a gente não pode ser assim, até porque não precisa. Lá dentro a gente tem que trabalhar, fazer o nosso trabalho da melhor forma, sem contaminação. E aí alguns alunos pegam nisso. Eu sinto que a gente tá muito mais ligado hoje à unha. Ai, a minha unha, como é que eu vou fazer? O meu piercing, hoje todo mundo usa um monte de piercing na cara, enfim. Isso é um problema, que eu já treinei muito estagiário, porque eu era preceptora de estágio, né? Esses lugares que eu fui Nutri RT, eu sempre fui preceptora de estágio, e era uma dificuldade. Galera não queria, era porque era obrigado, mas Não assim, abria mão. não abria porque precisava pra passar na faculdade, sabe? Então é uma dificuldade que eu vejo hoje nas pessoas também. A gente tá se apegando a coisas muito pequenas. Qual o problema de você cortar a sua unha, ter uma unha curta, pra desenvolver melhor o seu trabalho, né? Eu fiz gastronomia, não sei se eu te contei. Não, pô, aí sim, hein? O que acontece? Eu precisava desenvolver melhor essa parte da técnica. Porque, como eu sou consultora, nem falei isso, mas desde que eu formei, A gente tem que chegar nesse tem que chegar ponto nesse aí. ponto. Desde que eu formei, eu comecei a dar consultoria, pequenas consultorias em alguns locais. Porque as pessoas me conheciam. Ah, Lari, você Conhecer seu trabalha. trabalho. Exato. Foi o que eu te falei no começo. Então, assim, eu trabalhava no TJ e aí um dos auditores lá, na época, me procurou. Ah, eu vou abrir uma escola. Vi que você é nutricionista aqui do TJ, o seu trabalho é bem feito, aí começa. Esse é o ponto que eu queria chegar. Independente de onde você trabalhe, eu trabalhei num restaurante, eu não quero falar onde, mas era muito, muito, muito difícil trabalhar lá. Lá eu durei, sei lá, uns 5 meses. Era muito difícil. Mas nem por isso eu deixei de fazer meu trabalho bem feito. Por mais que fosse difícil o convívio, igual você falou, o convívio, a chefia, os valores, o horário, era tudo difícil. Mas eu nunca deixei de fazer bem meu trabalho. E eu fui reconhecida por isso. Então, eu comecei a minha consultoria sendo indicada por pessoas que precisavam de um nutricionista. Pô, eu almoço num lugar que tem uma nutricionista lá. Eu sempre vejo ela lá, eu acho que eu vou ver com ela. E foi assim que eu comecei minha consultoria, Lucas, sabia? Legal. Não conhecia a pessoa não me conhecia, mas como ela gostava daquilo que ela via, ela confiou em mim de alguma forma. Então, um trabalho bem feito, feito com qualidade, puxou ali essa Exato. carreira. Foi isso. Que Foi isso. sensacional. Foi que isso. sensacional. Eu não. E aí, assim, nessa creche, por exemplo, o que eu faço numa creche? Como é que eu começo? Aí eu estudei. Aí vem o trabalho. O Ícaro de Carvalho fala: trabalhe depois do trabalho. Já ouviu essa frase? O tal de trabalhar depois do horário é isso. Então, assim, saía do trabalho. Como é que eu vou dar consultoria pra uma creche? O que faz numa creche, gente? Não sei, nunca trabalhei, nunca fiz estágio em uma. A única coisa que eu sei de creche é que eu já fui numa creche, assim. Fui estudar, fui ler, perguntar para as minhas professoras que eram dessa área, que livro que eu estudo. Comi um livro lá de madrugada, de noite, preciso aprender.
Aí eu comecei a dar consultoria numa creche, errando, acertando, errando, e assim foi. Mas essa questão da gente abrir mão de algumas coisas, né? A gente tem que estar disposto àquilo que nos é proposto. Então, é um local que eu quero crescer? Aquilo que eu tô fazendo bem feito? Eu tenho condições de melhorar aquele local? Então, sempre pensar nessa questão. Esqueci o que eu ia falar, Lucas. Estávamos falando da questão da sua consultoria. Antes disso. Antes disso, estávamos Da falando gastronomia. da gastronomia. Tá, beleza. Nas consultorias, o que acontece? Existe um mercado hoje de elaboração de cardápio. Mas não só pensar no cardápio físico, te ensinar mesmo a fazer o cardápio. Então, assim, já me contrataram para fazer. Eu que preciso desenvolver uma lista de. Uma linha de brownie. Caramba. Como é que faz? Eu sei fazer brownie na minha casa, mas uma linha de brownie para vender, eu tenho que fazer teste, eu tenho que pensar no recheio, na textura. Não sei. Não vou te indicar outra pessoa. Não sei. Lari, eu quero abrir um restaurante e eu quero que ele tenha alguns pratos vegetarianos. Não sei fazer. Sei o básico do vegetariano, sei fazer um quibe de grão de bico, sabe? E aí foi indo. E aí, assim, a virada de chave foi em 2020, eu comecei gastronomia em 2020, né? 2019, na verdade, um amigo meu abriu uma hamburgueria e ele precisava de fazer o preço de venda daqueles hambúrgueres dele. Eu vou vender a quanto cada hambúrguer? Só que ele ficava seco. Ele era meio seco, tudo era industrializado, tipo assim, o ketchup e a maionese era uma mistura de coisas industrializadas. Aí eu: "Gente, não é não. Por que você não faz um molho?". "Como que faz?". Sabe, eu tive essa demanda do mercado. Faltava Eu não isso. sabia, faltava. Na nutrição a gente não aprende essas Não, coisas, não. né. Na nutrição eu aprendi carnes. Eu sabia todos os cortes de carne, agora como usar, quando, no sentido de deixar uma preparação mais bonita, tudo isso faltava em mim. E aí eu comecei a dar aula no DF, e aí lá a gente ganhava bolsa, né. Consegui fazer gastronomia com bolsa, Que acredita? Foi legal. fantástico. Aproveitei essa oportunidade, fiz gastronomia e aprendi muita técnica, muita técnica. Então assim, a gastronomia, ela me ajudou na consultoria. Eu não sou chefe de cozinha, eu não sou cozinheira, né, mas a bagagem que eu trouxe da gastronomia me ajudou muito a desenvolver os cardápios, a negociar com o cozinheiro. O que mais mudou na minha vida foi a negociação. Então, assim, preciso que o senhor use menos óleo na comida. Ah, não dá pra fazer. Não dá pra fazer. É. Claro Pra quem que não dá. tem um conhecimento. Claro que dá pra Pra fazer. quem não tem um conhecimento, É. o não dá pra fazer. É. Aí você vai falar assim, mas vai interferir na qualidade? Vai. Aí você vai, não, então tá bom, vou deixar pra lá, não vou mexer. Seu arroz integral não tá gostoso. Como é que faz pra ficar mais gostoso, então? Então, assim, eu aprendi a negociar com o cozinheiro hoje, e hoje eu consigo explicar, ó, eu não quero que você use assim, eu quero que você use assado, desse jeito. E aí sim a gente consegue negociar melhor uma produção. Então, melhorou muito o meu trabalho. Fica aí a dica pra quem tá ouvindo. É aqui ou aqui? Aqui? Eu olhando pra cá. Estudar um pouco da gastronomia, as técnicas, sabe? Você entender um pouco dos cortes, onde usa cada coisa, os nomes. Então, gente, eu descobri que eu fazia tudo errado. A gente coloca no cardápio nomes bonitos das coisas, mas elas não são aquilo. Tipo assim, arroz à piamontese. Não é nada de piemontese aquela Não. coisa. Arroz à piamontese é uma coisa, O que eu fazia era outra, diferente. mas eu dava o nome de arroz à piamontese. Não, você dá o nome daquilo que você sabe. Então você tem que melhorar o seu cardápio baseado nisso. Então eu não posso colocar pra vender alguma coisa que não é. Risoto de camarão. Aí eu faço com arroz branco. Não é risoto. Ei! Igual Eu aprendi igual eu isso. com molho bechamel. Ah, não, pô, coloca um molho branco. Não, molho branco não, bechamel. Mete um bechamel aí. Tá E vendo? é isso. Então eu aprendi essa questão da gastronomia pra melhorar meu trabalho como consultora. E hoje eu já desenvolvo cardápio, entrego o cardápio pronto. Que legal. Surreal. Eu amei, assim, essa parte. Foi um up, assim, Foi um absurdo. up. Tá, aí vamos lá. Então vamos coordenar aqui. Finatec e depois, onde entrou essa consultoria? Onde nasceu essa consultoria?
Sua. Não, então, a Finatec foi em 2016, né? Eu tinha Sim. 3 anos de formada já. Eu comecei a dar consultoria na UNB. Existia o movimento Empresa Júnior. Não sei se lá em BH tinha Empresa também. Júnior, sim. BH não, né? Que você formou em Formiga. Formei em Formiga. Formiga não tinha, mas Empresa Júnior tinha dentro da Federal de Lavras. Na UNB tinha a Nutrir, que é a empresa júnior de nutrição. Então, eu fui membro da Nutrir durante algum tempo. E olha que legal, a Nutrir era uma consultoria, né? Voluntária. Você trabalha voluntário. Então, é o trabalhar depois do trabalho de novo. Eu estudava e ia para Nutrir trabalhar. Então, a Nutrir, a empresa captava clientes, uma coisa ali para fazer assim, um manual de boas práticas, um POP, desenvolver um cardápio, um rótulo e tal. E aí a gente fazia isso na Nutrir e as professoras corrigiam. Então, começou dali essa veia empreendedora, vamos dizer, né? Eu fui incentivada na faculdade disso. Mas a consultoria nasceu dessas pessoas que precisavam de uma nutricionista, mas não contratar por 44 horas, precisavam de um serviço pontual. Pontual. Então, nasceu assim, Lucas, esse cliente do STJ, eu nunca vou esquecer, que ele me procurou para ajudar na escola dele, na creche dele. Como é que eu faço o cardápio? O que eu tenho que servir para as crianças? Aí eu faço. Você faz esse tipo de trabalho? Faço, com certeza. Me dá só uns 3 dias pra isso, né? Pensei, né? E aí, fui estudando mesmo essa parte de consultoria, e aí eu fui sendo indicada para outras pessoas. Então, eu divulgava muito pros meus amigos, né? Gente, tô dando consultoria em tal lugar e tal. E aí, eu abri uma consultoria com 2 sócias, 2 nutris, a Jéssica e a Natália. A gente teve uma consultoria por 3 anos. E aí estourou, né? Assim, como são 3 pessoas, são 3 nomes conhecidos no sentido de o que elas fazem. Então, a Natália faz, a Larissa faz, a Jéssica faz. Nós ficamos 3 anos com essa consultoria, e aí a Jéssica foi pro Pará. Ela casou e foi morar no Pará e levou a consultoria pra lá. E aí nós continuamos avulsas, assim, eu de um lado, a Natália do outro. E continuamos com a consultoria. Mas o forte foi nessa época, onde as pessoas conheciam o nosso trabalho, um indicava pro outro, inclusive, e a gente foi desenvolvendo um trabalho pontual, aprendendo, errando e tudo mais. Então, nasceu disso, assim, das pessoas conhecerem o que a gente fazia, e quando alguém precisava, indicava a gente. Show. E hoje? Hoje eu não consigo dar muita consultoria, porque eu abri a Pitanga, né? E o que é a Pitanga? Ah, sim. Conta pra Então, galera. gente, o que acontece? Onde surgiu a Pitanga? Vamos lá. Eu fui professora durante 4 anos e pouquinho de docência. E na pandemia, demitiram uma galera e eu fui junto. Fiquei arrasada. Eu falei, meu Deus, eu amo dar aula. Eu aprendi essa minha veia de professora, sabe? Fui desenvolvendo e tal, e eu sempre dava aula prática, eu sempre caía nas disciplinas práticas na cozinha. Então, pronto. Quero que você amava mesmo. Fim. Pronto. Então, eu trabalhava durante o dia num restaurante, né, no TJ ou na Finatec, enfim, depende muito da... TJ não, desculpa. Na Finatec, depois trabalhei em outro restaurante, mas eu sempre eu saía do restaurante e ia pra dar aula. Então, a minha bagagem era muito boa. Eu dava em sala de aula aquilo que eu fiz ontem, na prática, e deu certo, ou eu errei, deu errado, eu aprendi, eu ensinei da forma correta. E dava as aulas práticas na faculdade, aula de técnica dietética e tudo mais, então amava fazer aquilo, porque eu acreditava naquilo que eu dava aula, não era só mais uma professora que precisava passar um conteúdo, não. Gente, eu vou ensinar aqui essa aula de cereais, e é exatamente o que a gente vai usar, vocês vão usar num restaurante. Pra vida de vocês. Pra vida, então eu amava. Aí na pandemia, fui demitida, eu falei, meu pai amado, e agora? Misericórdia, o que eu vou fazer da minha vida? E aí eu foquei na consultoria. Falei, vou bombar a consultoria. Isso durou 6 meses. Fui demitida no final de 2020. Então, 2021, por um tempo, eu fiquei só na consultoria, mas sempre, cara, eu quero voltar da aula. Quero voltar da aula, quero voltar da aula. E tudo muito fechado, né? Não tinha mais contratação de professor. Era tudo online, tudo online, tudo online. E aí eu falei, o que eu vou fazer da vida, gente? E agora? Porque a consultoria também na pandemia decaiu muito. Decaiu muito. Ninguém tinha dinheiro pra pagar nutricionista. Era exatamente o que eu ia te perguntar. Bom, porque o impacto foi geral, né? Foi. E aí vimos também diversos restaurantes ficando fechados e tudo mais, então também impactou a área da consultoria. Total. Graças a Deus, existem estabelecimentos institucionais que são obrigatórios ter nutricionista, né?
uma creche, por exemplo, não é institucional, mas é obrigatório ter, no mínimo, ali 10 horas na semana um nutricionista para cuidar das crianças. Então, ali, ok. Mas restaurantes comerciais, cara, ia cortando tudo. Então, durou pouco esse tempo de muitos contratos, a gente teve uma redução de contrato muito grande. Então, um ou outro ali, e o dinheiro começou a baixar. Eu falei, gente, olha só. E agora? Aí eu fui trabalhar numa indústria. Fiquei 90 dias, 3 meses de experiência, eu fiquei os 3 meses numa indústria, Lucas. Mas 2020. Mas como? 2021. Você ficou como nutricionista, Como nutricionista de RT. produção? RT, isso, de produção. Eu era RT de uma indústria no começo do ano passado. Falei, cara, eu vou voltar pro chão de produção de novo. Foi ali uma quebra. Falei, pandemia, vou ter que voltar pro chão de produção. Por quê? Eu já tava evoluindo nos cargos, né? Então já era supervisora e tal. E aí eu voltei a ser nutri de produção, de marcar a planilha, marcar a temperatura. E tudo bem também. Mas eu falei, tudo bem, se eu tiver que recomeçar, vamos recomeçar, não tem problema nenhum. Só que com a minha experiência, imagina, eu já tinha 7 anos de experiência. Eu fazia meu trabalho assim, Lucas. Você acredita? Eu tinha 44 horas pra trabalhar. Eu chegava de manhã, em 2 horas eu resolvia tudo que tinha pra resolver. E o resto ficava ali. Então, não, né? Aí eu ficava ali, aí eu ajudava um chefe, aí eu tava fazendo gastronomia já. Ia lá, ajudava um chefe, criava um documento, vamos fazer um programa de educação nutricional, vamos fazer não sei o quê. E eu comecei a me incomodar com isso. Deu 2 meses já de trabalho, gente, não vou subir de salário, não vou reduzir carga horária. Como é que eu vou fazer? Porque quando você adquire uma experiência maior, você é mais ágil naquilo que você tem que fazer. Né, você consegue fazer por um curto período de tempo. Então, eu tinha que fazer, por exemplo, toda a rotulagem nutricional dos produtos da indústria. Cara, eu fiz assim, porque eu já fiz 400 milhões de rótulos na vida. Pra você muito tranquilo. Assim, ó, fazia assim. E foi maravilhoso trabalhar lá, nessa indústria. Aprendi muito a parte de carne industrializada e tudo mais. Mas eu falei, gente, eu prefiro pegar essas 44 horas, ganhar menos, mas investir em algo que vai me preencher, que eu vou fazer render lá na frente. E aí saí dessa empresa com muito chorei demais, porque eu amei trabalhar lá. Era maravilhoso. Mas eu não consigo. Eu acho que eu trabalhei muito tempo com muita coisa pra fazer, assim. Sempre tinha uma atividade importante, e aí trabalhar num local onde eu fazia as coisas mais rápido, e aí ficava com um tempo ocioso, não tinha projetos pra desenvolver, né? Então isso me desmotiva. Olha só, né? Muita gente, muita gente pede a Deus, né? Um trabalho tranquilo. Tranquilo. E eu falava, Deus, eu não estou reclamando, não é isso. Mas eu me desmotivo quando não há possibilidade de crescimento, sabe? Assim, é só isso. Entendo perfeitamente. E aí eu falei agora, aí saí de lá, então metade de 2020, isso faz um ano e pouquinho atrás. Aí eu falei, cara, agora é isso, o que eu faço? Aí eu conheci uma pós-graduação lá de Floripa chamada Natural Chef. Natural Chef. É uma escola de gastronomia funcional. Que legal. Que nutricionistas dão essa aula. Aí eu fiz essa pós, eu tava na pandemia, né? Fiz essa pós e me apaixonei. Eu falei, é isso que eu vou fazer, vou montar minha escola. Que legal. Vou montar minha escola pra eu dar aula. Não quero ser professora? Não amo técnica dietética? É isso. E aí nasceu a Pitanga. Aí nasceu a Pitanga. Aí eu fui pra lá, fui conhecer a escola, tarará. E aí eu trouxe da Natural Chef a inspiração pra Pitanga. Então hoje a Pitanga é uma cozinha-escola. Você tem várias aulas lá, tanto da área saudável quanto da área profissionalizante, sabe? Que legal. A Natural Chef é estrita em gastronomia funcional. Então você vai lá, você aprende tudo da área de empreendedorismo funcional mesmo, sabe? Essa área mais específica da nutrição. A Pitanga, ela é uma cozinha-escola onde eu ensino desde cozinha básica. Então, eu tenho alunos que aprendem a fazer arroz, feijão, tudo. Até aula de risoto, aula de hambúrguer, Que legal. aula de confeitaria, para você ser um confeiteiro. Então, você forma um profissional. Forma um profissional ou alguém que quer aprender a cozinhar. Ou que quer, por exemplo, aula de risoto é muito legal de fazer. Você aprende a fazer risoto. De fazer eu não sei, de comer. Então nasceu a Pitanga daí.
Mas a Pitanga também tem a vertente da nutrição. Eu dou aula para nutricionistas, então tem vários cursos da minha área, da nossa área de produção, onde eu capacito nutricionistas da área de UAN a serem profissionais melhores com aquilo que eu aprendi também, Que né? sensacional. Então, essa área da gastronomia, por exemplo, eu falo para todo mundo, gente, se você quer melhorar no seu trabalho, se capacite em gastronomia. Algum cursinho, faça alguma aula, coloque na prática isso que você quer desenvolver, aprenda na prática, para você melhorar o seu trabalho lá dentro da cozinha. Porque saber o que o cozinheiro passa é muito diferente de você só mandar ele fazer. É muito diferente, assim. E aí nasceu a Pitanga. Então hoje eu sou nutricionista da Pitanga. Que legal, que legal. Eu falo nutricionista e chefe, tá? Nutricionista e chefe da Pitanga, mas eu não sou chefe de cozinha, não. Não, Chefe de cozinha é um cargo, né? Não, tudo bem, mas, pô, já é uma nutricionista com uma grande bagagem, uma nutricionista que tem não só o curso de nutrição, mas também a experiência UAN e o curso de gastronomia, né? Que já é um diferencial muito grande. Porque eu vejo essa comunicação entre o chefe de cozinha e o nutricionista, muitas vezes ela não é uma boa comunicação, não é amistosa, né? Eu digo que, graças a Deus, hoje, pelo menos os dois chefes de cozinha com quem eu trabalho lá na UAM, a comunicação é tranquila, muito tranquila, até porque também eu acabo abraçando muito a ideia, pô, cara, vamos testar uma receita bacana, vamos ver o que dá pra fazer e tal, beleza, né? Então, eu tento ter um pouco disso, da empatia, né? O que você já tinha citado, de entender o lado também da pessoa. Bom, mas vamos lá, Larissa, então falamos de uma nutricionista que desde a faculdade já se encontrou, já sabia o que queria, né? E depois disso formou, né? Já aprendeu dentro da própria faculdade. O que eu acho sensacional dessas empresas júnior é isso. Já forma o profissional de fato dentro da faculdade, né? E saiu da faculdade, foi trabalhar, fazia hora extra, trabalhava além do trabalho, né? E foi mostrando qualidade no trabalho, foi sendo reconhecida. E a partir disso, hoje é empresária, é dona da própria empresa. E o que vem no futuro? O que a Larissa pensa no futuro? Eu sei, porque eu tô dizendo isso porque hoje foi o último dia para votar aqui nas eleições do CRN e, né, a Larissa faz parte da chapa aí do CRN, né, que é a chapa que vai ser eleita agora, né, e vai entrar para um desafio enorme, porque é um pós-pandemia, né? Também nós tivemos diversos profissionais aí que tiveram dificuldades, então a galera tá muito sentida também nesse processo, já é um novo desafio também, mas tem o desafio da empresa. O que você vislumbra aí para esse futuro, esse caminho aí, né? Tanto a partir do CRN, quanto também com a sua própria empresa? Lucas, eu tô numa fase, a Pitanga tem 8 meses, né? Então eu ainda estou aprendendo a lidar com as dívidas. Eu dou risada, mas agora o bicho pegou. Tipo assim, sair do salário e ter que administrar. Ia ter que administrar um dinheiro que você não ganhou ainda. Você tá ganhando e tá. Então, assim, hoje eu aprendi a ser uma empresária. Que legal. Mais do que nutricionista, agora é assim, e aí? O dinheiro esse mês faltou para tal coisa. Como é que vai ser? E como é que eu vou lidar com isso? Então, esse ano eu vejo uma estruturação. A Pitanga está em estruturação ainda, sabe? Existe uma missão, uma visão, que é transformar as pessoas através dos alimentos, na capacitação da alimentação. Mas eu quero muito montar cursos de extensão lá dentro. Então, um curso que você passe 1 ano indo na Pitanga fazer, Que sabe? legal. A gente comentou no começo, né? Uma pós-graduação, uma especialização, que eu possa me tornar uma escola referência aqui em Brasília. Então, quero me formar nessa área, na área de alimentos. Vou procurar a Pitanga. Quero dar um curso, né? Eu sou um professor de gastronomia ou de nutrição, eu quero dar um curso. Qual escola eu posso procurar? A Pitanga. Então eu quero ser conhecida em Brasília como uma escola, uma cozinha-escola mesmo, que forma profissionais. Quero contratar um profissional, vou contratar de onde? Profissional da Pitanga. Boa. Formado Exato. na Pitanga. Então a Pitanga hoje tem que sou a equipe, faço muita coisa, mas eu já tenho uma estagiária de nutrição e uma auxiliar de cozinha. Que legal. Mas a minha grande vontade é contratar uma nutricionista para que a parte da nutrição
eu tenho essa ajuda, esse braço direito, sabe? Então, vou tentar alcançar novos voos por aí, mas ó, ui, Se fosse fácil, não tinha graça, sabe né? trabalhar depois do trabalho? Não existe mais, né? Agora É não só existe. trabalho, trabalho, trabalho. Eu sei Não como é que existe, mas é muito gratificante, assim, por quê? O que eu falei hoje para uns alunos o seguinte: se você acredita no que você faz, pronto, 50% você ganhou, né? O resto é administrar, organizar, planejar, como é que eu posso dosar aqui e ali, mas eu tenho que acreditar naquilo que eu faço. Se eu não acredito, não é minha área. Então você falou, né? Eu saí da faculdade sabendo para onde eu queria ir. Tem gente que sai da faculdade sem sem saber. saber. No que você acredita? Né? Pensar assim, no que eu acredito, que eu boto fé, que eu sei que dá resultado, que acontece de verdade. Pensa por ali, sabe? Eu acho que é um caminho bom para seguir. E a Larissa, consultora, pois é, a consultoria é algo que eu não consigo pegar mais por conta do tempo. Senão eu tenho que fechar a pitanga muitas vezes, né? Sem a Larissa, a pitanga hoje ainda não funciona. Mas eu amo dar consultoria. Eu amo poder ajudar uma empresa com aquilo que eu sei fazer de melhor para que essa empresa se desenvolva também, né? Então, mais para frente, a ideia é ter uma equipe também de consultoria dentro da Dentro da pitanga. pitanga. Que os empresários, né, os donos de restaurante possam procurar a pitanga também para ter essa ajuda, Essa sabe? ajuda. Que Mas enfim, legal. vamos ver. E com o CRN, pois é, vamos falar da área de UAN lá dentro, né? Trazer a galera da área de UAN para mais para perto, pra gente ver como nós somos reconhecidos, como o nosso trabalho é importante. Então, dentro do CRN, a ideia é mostrar a cara da produção mesmo. Sabe? A gente se ajudar e tudo mais. Que sensacional. Eu morro quando eu vou dar uma palestra. E aí eu já chego falando que eu sou da área de UAN, né? Aí ninguém vibra, Lucas. Nenhuma palestra minha, a galera fica, entendeu? Então, por exemplo, vem uma nutricionista aqui esportiva. Nossa, uhul! Vem eu de UAN. Não é uma área que a galera vibra, porque tem pouco profissional na área, mas como tem demanda. Tem uma amiga minha que tem uma equipe, ela é gerente de um hospital, ela tem 30 nutricionistas na equipe, 35 nutricionistas, precisa contratar nutricionistas, e eu não tenho mais pessoas para indicar. Tenho poucas pessoas, você acredita? Olha que legal. Se você me passa. Pensa hoje, Lucas, quantos nutris da área de UAN que você indica de olhos fechados, assim? Não porque são ruins, mas porque você não conhece, né? É verdade. Você não conhece Pouquíssimos. muito. Então. Era 2. Pois é. E aí, talvez esses 2 estejam empregados hoje. Porque se eles são bons, pois é, Eles então. estão. Então, assim, como o mercado precisa de nutricionistas da nossa carente, área, né? É um Precisa. mercado, é um mercado realmente carente. O mercado tá aí para ser explorado, né? E as pessoas não enxergam isso, né? Eu vejo que muitas das vezes também, além de não se encontrar, as pessoas não conseguem ver os nichos de mercado porque vive talvez olhando para algo que ela não tem afinidade nenhuma, mas ela quer aquilo por causa da vaidade, como você já tinha falado, por causa de outras situações, e não por causa da afinidade com a área em si, né? Isso é impressionante. Eu vou fazer uma aula VIP lá na Pitanga para nutricionistas sexta-feira agora. Vai ser onde essa aula? Lá na escola, lá na cozinha mesmo. Vai ser... Então passa pra galera aí onde vai ser. Mas essa aula é VIP, é só para convidados. Mas eu vou explicar o contexto de por que eu criei essa aula. Eu quero, inclusive, fazer um curso disso mais pra frente. Eu chamei 10 nutricionistas clínicos, galera da clínica mesmo. Que legal. Para dar uma aula de cozinha para eles. Que legal. Por quê? É muito melhor quando você consegue passar para o seu paciente a comida. Então, eu quero que você consuma anti-inflamatório. Curcumina, nananana. Como eu coloco isso na comida? Como é que eu ativo isso na comida? E de maneira a não depreciar ali o nutriente que está inserido naquele alimento, né? Isso é sensacional. Exato. Quero passar uma dieta para diabético, por exemplo, uma coisa bem restrita, né? Alguém que está em tratamento e tudo mais. Como é que eu transformo isso em comida gostosa? Comida boa. Então, eu acho que a área da cozinha, a área de produção, Lucas, ela não é só para produção. Ela é para todo mundo que ensina alguém a cozinhar, a comer, né? Ensinar a se alimentar melhor. Então, eu defendo muito hoje a cozinha. Não só a produção como indústria, mas a cozinha. Esteja mais presente na sua cozinha. Como você pode aumentar a adesão do seu paciente à dieta?
ele cozinhando, ele sabendo aquilo que você passou pra ele. A gente tem que parar de achar que todo mundo vai comer aquilo que tá escrito, né? Arroz, frango. Não. Eu quero trocar o arroz. O que que eu vou fazer? Coisas que caibam no meu dia a dia, sabe? Então, a pitanga, ela vem pra você valorizar a cozinha também. Não só o ato de cozinhar como cozinheiro, mas a sua cozinha, os seus lanches, a sua família, como é que é. Então, essa aula VIP, pra comemorar o Dia do Nutricionista, é um piloto com alguns nutricionistas da área clínica, pra que eu possa aí depois capacitar outros nutricionistas. Que sensacional, Larissa. Tô Sensacional. empolgada. Ah, mas com certeza empolgada. já deu certo, já deu certo. É uma ideia maravilhosa. Parabéns. Pessoal, assim nós vamos encerrando aqui nosso podcast com a nossa super convidada, né, professora Larissa Mazzucco, essa nutricionista sensacional. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado por ter vindo, por ter contato, compartilhado sua história. Para quem quiser saber mais da pitanga, onde o pessoal tem essas informações? Tem Insta, tem site, como que tá? Tem o nosso Instagram, @pitanga.cozinhaescola. E o meu pessoal é @mazzuccolarissa. No da pitanga, é muito mais voltado pra escola mesmo, pra parte de aulas e tudo mais. E no meu Insta, eu falo bastante dessa parte de nutrição. Dessa Show. nossa área, né, Lucas? Assim, o meu trabalho como consultora, eu fora da pitanga, como é a Larissa, como esse meu trabalho, Esse dia a dia, esse né? dia a dia. Então, a nutrição tá inserida, né? A gente não pode separar Não tem como. a nutri da pessoa, né? É uma coisa só. Ainda mais com empresa, né, Lucas? Com É o tempo certeza, todo. é o tempo todo. Então, @pitanga.cozinhaescola. Sigam e, assim, tem muito curso aberto, tá? Muito curso aberto. Quem Show. quiser. E quem tiver demanda de curso também pode mandar, né? É. Pitanga tá aí pra isso. E tá aberta pra dar cursos também. Se você tem uma ideia legal de curso que você quer explorar isso, só conversar, a gente faz uma parceria legal. Sensacional. Muito obrigado, Larissa. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Espero que tenham gostado. E até o próximo. Nutre você. Obrigada, gente! Tchau. Valeu.